Mas nós vamos então trazer a mensagem para os irmãos esta noite. E eu sinceramente, irmãos, eu gostaria inclusive de ter cantado aquele hino que diz que há alegria neste dia, porque realmente eu estou alegre. Estou muito alegre mesmo de poder estar de volta à casa do nosso Deus, juntamente com os irmãos. Estive aqui outras vezes fazendo pregações, e só eu e o Câmara, ou então só eu e o Paulo, né, às vezes. Mas hoje tem mais aqui um grupo bom de irmãos, então estou muito feliz. Temos motivos, sim, para nos regozijar nesse dia? Eu pergunto, nós temos motivo para nos regozijar hoje? Sim, nós temos motivo, irmãos, né? Muitos motivos, sim, para nos regozijar e saltar de alegria. Depois de 5 meses, como já falei, né, estamos reunidos novamente aqui na casa de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia. Então, estamos retomando os cultos públicos hoje, com um número bom já de irmãos. Nós realmente temos que agradecer a Deus, porque Ele nos está dando esse privilégio de adorá-lo aqui de forma coletiva, né? Tendo comunhão uns com os outros. É verdade que nós não podemos ainda dar aquele abraço, né? Ficarmos sentados juntinho ali, lado a lado, como costumamos fazer. Estamos sentindo falta de irmãos aqui que costumam estar com a gente nos cultos. Enfim, não poderemos também, ao final do culto, ficar ali fazendo aquela resenha, aquele bate-papo. Essa é a recomendação, que a gente não fique aglomerado. Enfim, mas ainda que a situação não seja a das mais favoráveis, né, nós temos que ainda ter os devidos cuidados, mas realmente nós temos motivo, sim, irmão, para nos alegrarmos outra vez aqui na casa do Senhor. Né? Nós também tivemos a felicidade de celebrar a ceia do Senhor, então tudo isso é motivo de alegria e contentamento. E eu espero que todos que estejam aqui estejam com o coração transbordando de alegria e ansioso, como disse o salmista, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 2. Então, hoje você está aqui, né? Faça então desse momento um tempo especial de adoração e ação de graças ao nosso Deus. Agradeça pela sua saúde. Agradeça por você estar aqui com seus irmãos em Cristo, não é? Ou seja, ore também pelos que estão enfermos e que não podem estar aqui, mas também devemos ser gratos por todo o bem que Deus tem nos feito. Amém? Então, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse privilégio que temos. Inclusive, eu quero que você ore também nesse momento pelos irmãos que estão em casa, né, que estão participando da programação, acompanhando pelo Facebook, porque estão impedidos de estar aqui por alguma razão. Então, nós vamos orar por eles, para que fiquem recuperados e que Deus, em breve, possa dar a oportunidade de eles estarem aqui também, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, que nos concedeu, Pai, a liberdade de hoje estarmos aqui novamente na Tua casa, Senhor, nessa adoração, Pai, nesse louvor, reunidos, Teus servos aqui, Pai, assim agradecidos pelo que o Senhor tem feito em nosso favor. Queremos Te pedir nesse momento, pelos Teus servos que estão em casa, Senhor, acompanhando a nossa programação, Pai, pelos canais que são possíveis, pelo Facebook, e nós queremos Te agradecer pela vida deles e pedir em favor deles, aqueles que estão enfermos, que estão infectados, que o Senhor os cure, Pai. E em breve eles possam estar aqui na Tua casa, Senhor, louvando e exaltando o Teu nome juntamente com todos os Teus servos que aqui estão, Senhor. Tem misericórdia, Pai, daqueles também que perderam seus entes queridos por conta dessa pandemia, Pai. Que o Senhor conforte os corações de cada um, Pai, e ajude-os a prosseguir no bom querer de Te servir, Pai, mesmo em meio a essas circunstâncias adversas, que não desistam da caminhada contigo. Aumenta a fé deles, Pai, para que eles prossigam, Pai, louvando e exaltando o Teu nome. Pai querido, perdoa nosso pecado, nossas falhas, e nos ajuda agora na meditação da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique a palavra que vai ser, Pai, exposta aqui esta noite ao coração de cada um, que possam nela meditar e possam tirar dela também, Pai, grandes lições para as suas vidas. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém.
talvez alguns estejam pensando, é bom estarmos aqui, mas não temos motivo para nos regozijarmos quando a média de óbitos no nosso país ainda beira e a casa das 1.000 mortes por dia, né? Ainda é muito alto. Também não tem motivo para regozijar quando membros de nossa família se encontram-se doentes, quando irmãos em Cristo se foram desta vida. De fato, se nós formos olharmos por esse prisma, não teríamos motivos mesmo. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, para os mandamentos do Senhor Jesus, nos damos conta de que o crente deve regozijar-se sempre, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Convido, portanto, a amada igreja, a abrir agora vossas Bíblias para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, e os versículos 22 e 23 apenas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Lucas, capítulo 6, os versículos 22 e 23. Amém? Lucas 22 e 23 diz assim: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitar o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Eu gosto da tradução da NVI, quando ela diz nesse último versículo, ela diz: regozijem-se nesses dias e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Então, irmãos, além dos motivos pelos quais nós já citamos aqui, eu quero aqui esta noite dar alguns outros versículos que vão então nos dar a base para a nossa pregação, e eu quero mostrar então para a igreja esta noite que mesmo diante desse cenário preocupante, nós temos motivos sim para nos regozijar e saltar de alegria. Que motivos então são esses? Eu vou enumerar 4 motivos aqui esta noite. Nós teríamos vários outros motivos, mas eu quero citar apenas 4 motivos, porque nós temos então com que nos alegrar. Eu quero citar aqui mais outros textos. Lucas capítulo 10, versículos 19 e 20 diz: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, preste atenção à palavra, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Versículos 44 de Mateus 13, diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E por último, João 15, 11 diz: Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa é uma tradução da NVI. Então, o primeiro motivo que eu quero dar aqui para os irmãos esta noite, porque nós então estamos alegres e devemos viver regozijando e saltitando de alegria. O reino de Deus chegou até nós. O texto de Lucas, que nós lemos inicialmente, diz isso. Eu quero então, irmão, que você considere qual era o estado da humanidade antes da chegada do reino de Deus. Todos nós estávamos perdidos, isso é fato. Todos nós que somos pecadores e perdidos, que estávamos destituídos da glória de Deus, precisávamos de um Salvador. Então, mas quando chegou então a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5.
Então, essa plenitude do tempo é justamente a chegada do reino de Deus, a nós, pecadores. O reino de Deus é o próprio Jesus Cristo, irmãos, habitando entre nós, em figura humana, quando ele aqui veio, como vemos em Gálatas e outras passagens do Evangelho, como ele diz, né? Seja arrependei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava ali, trazendo salvação, trazendo o reino. Como rei, ele estava ali, trazendo o reino para todos. Sair daquele estado deplorável, estado de putrefação, que se encontravam mortos em seus delitos e pecados. Éramos cadáveres ambulantes, sem vida, sem salvação, sem nada. Então, Deus enviou seu Filho para, então, dar a sua vida por nós, pecadores. Esse é o ponto central da mensagem de Jesus Cristo. A declaração de que o reino do céu estava próximo, isso fazia parte do ministério de João Batista também, anunciando que Jesus estava chegando, e o próprio Jesus também anunciava, né, que a finalidade do seu reino era justamente, a finalidade da sua missão que era justamente essa, trazer à humanidade perdida salvação, esperança, redenção, nova vida, transformação. Era assim que Jesus Cristo, então, anunciava, ou seja, arrependam-se, que é chegado a vós o reino de Deus. Vocês que estavam sem esperança já, sem salvação, perdidos, né, sofrendo todos problemas de doença, enfim. Então, Jesus veio para trazer essa solução para os problemas do homem. E o maior problema do homem, nós sabemos, é o pecado. Jesus veio justamente, ou seja, acabar com o pecado da humanidade, ali, levando sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele contou essa curta parábola também para mostrar ao povo como o reino de Deus chegaria. Ele diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então vendeu, ou seja, foi lá, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. O que isso significa, meus queridos? Irmãos, significa que a presença salvadora e o reino gracioso e soberano de Deus são tão preciosos que quando as pessoas, né, os virem como realmente são, ou seja, como um tesouro escondido no campo, perceberão que é tão valioso quanto a imensa fortuna de fazer parte do reino de Deus. Ou seja, nada é tão valioso como essa fortuna, né, que nós temos, como essa esperança, como esse fato de que aquele, então, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele faz parte do reino. E é assim que Jesus, então, colocava a sua missão e explicava o que era o reino de Deus. Jesus não deixa dúvida alguma a respeito da experiência dessa conversão, dessa experiência interna da conversão. Ela é movida pela alegria. Veja bem, ela é movida pela alegria. E esse seria o tema, então, da nossa mensagem aqui esta noite, como eu já citei, né? Nós temos motivo para regozijo? Temos sim, certo? Nós estamos vendo aqui o primeiro motivo é a chegada do reino de Deus até nós. A chegada do reino ao mundo, né, pela pessoa de Jesus Cristo, e isso muda toda a história da humanidade. E isso por si só já é motivo mais do que suficiente para nós estarmos aqui adorando nosso Deus alegre, né, regozijando realmente com a palavra de Deus diz. Então veja que o que ele diz, cheio de alegria, aquele homem então foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então aqui nós passamos a compreender, meus queridos, o que de fato significa o mandamento de Jesus, quando ele diz, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Veja que é um mandamento, ele diz, regozijem-se e saltem de alegria. E não poderia ser diferente. Nós temos realmente razões para isso. Jesus veio ao mundo para trazer boas novas, não más notícias, como fazem os meios de comunicação, né, os noticiários hoje em dia, que realmente só divulgam, fazem questão de destacar as coisas ruins que acontecem no dia a dia. O meio de comunicação, ele não tem essa preocupação
de divulgar coisas boas, mas as coisas ruins, que é para chocar as pessoas, que é para também fazer sensacionalismo. Enfim, Jesus não veio trazer coisas ruins. Jesus veio trazer o evangelho, que são as boas novas de salvação. Então, isso é notícia boa. E com essa notícia, todos devem se alegrar. Jesus não veio convidando a ninguém para fazer parte de uma religião movida pela força de vontade, que exige apenas deveres, né? E não proporciona salvação alguma. Há muitas religiões no mundo hoje, nós sabemos. E muitas delas exigem tantas das coisas das pessoas que seguem essa religião, e as pessoas às ficam perdidas, às vezes ficam até desiludidas, porque não alcançam aquilo que as próprias religiões prometem, então ficam desiludidas e não querem mais saber do Evangelho, por exemplo, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus queridos, esteja aqui esta noite alegre. Você tem motivo, sim, para estar alegre. Não se preocupe porque você está com um ente querido, de repente, em casa, doente. Se alegre nesse fato também, porque Deus está cuidando dele, assim como cuida de você, cuida de mim e cuida de todos nós. Jesus, então, ele convida a todos, na verdade, para nós nos aproximarmos dele, né, e de seu Pai. Ele nos convida para sentirmos alegria nessa comunhão que temos com ele. O crente, irmãos, ele deve sentir essa alegria de ter essa comunhão. Eu creio que muitos irmãos que estão aqui, se não todos, estavam sentindo falta desse momento, dessa comunhão, de estar sentados juntos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo juntos, adorando o nosso Deus. Né? Com certeza tinha gente aqui ansioso por esse dia. E como eu citei o Salmo, né, 42, versículo 2, o salmista dizia: quando irei à casa do Senhor e novamente ali verei a sua face. Eu creio que esse fosse o desejo, é o desejo de todos que estão aqui. Ou seja, quando eu irei à casa do Senhor, vocês estão aqui hoje, então alegre-se, estão podendo novamente estar adorando o Senhor coletivamente. Jesus, ele não está proclamando um evangelho de saúde, quebra de maldição, riqueza, prosperidade, né, e bens materiais, não. Como muitos apregoam por aí hoje. Ele está pregando a alegria em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, que é o único capaz de transformar toda tristeza em gozo, em alegria. Amém, igreja? É por isso que a parábola descreve a vinda do reino como um ato de vender tudo. O mandamento de Jesus em relação à alegria é que nós não devemos nos afastar 1 milímetro do mandamento radical que está escrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33, quando ele diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Então veja que é algo radical mesmo. Eu pergunto para você que está aqui agora: você já renunciou a todas as coisas materiais que te dão alegria, visto que encontrou o tesouro escondido? Ou você está entre aqueles que encontrou esse tesouro, mas não sabe o que fazer com ele, visto que está satisfeitos com os bens materiais que possui? Como eu falei anteriormente, eu creio que todos que estão aqui perceberam quão valioso é esse tesouro e renunciaram à vida pregressa, à vida de outrora, né? Deixaram aquelas coisas para trás e hoje seguem a Jesus, servindo a Ele com amor e alegria, porque compreenderam o valor desse tesouro. Então, deixaram toda aquela vida para trás e estão seguindo a Jesus Cristo. Amém? Então, este é o significado, irmão, de autonegação. Renunciar a tudo que neste mundo há para ter a Jesus, que é o nosso bem maior. Como diz, né, um texto bíblico, diz: eu não tenho outro bem senão a ti, Senhor. O Senhor é o bem mais valioso que eu possuo. E eu não troco esse bem por nada nesse mundo, por nenhuma riqueza deste mundo. Você está satisfeito com Jesus Cristo? Você se regozija por fazer parte da família de Deus? Você se regozija por fazer parte do reino? Se você então se regozija, diga amém.
Segundo motivo pelo qual nós devemos estar alegres é que a nossa alegria ela não está na prosperidade, acima de tudo, mas na obediência e sofrimento. O que deixa algumas pessoas confusas, irmão, diante desse mandamento de Jesus, quando ele diz regozijem-se e saltem de alegria, é que ele dá esse mandamento precisamente no meio de um contexto de sofrimento. Como que alguém manda o outro se alegrar em meio ao sofrimento? Se alegrem, vocês estão sofrendo, estão perdendo alguém querido, mas se alegrem. Parece meio contraditório, incompreensível às vezes de entender, mas é nesse contexto que Jesus disse isso. Não é? Observe que esse versículo que nós lemos aqui de Lucas, ele diz, olha, bem-aventurado, versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos, ele diz, né? Exultai nesse dia. Então, é nesse contexto que Jesus, então, diz isso. Quando ele ordena que nós devemos nos regozijar, Jesus está ciente do tipo de mundo em que nós vivemos. É um mundo mau, né? Cheio de sofrimentos, cheio de percalços, cheio de problemas. Ele sabe disso. Mas ele confirma que parte desse sofrimento recai, né, sobre os seus discípulos. Por isso que ele diz, regozijai, porque virá esse sofrimento sobre vocês. Vocês vão ser perseguidos, vão ser injuriados, não é? Muitos de vocês vão ser mortos por causa do meu nome. Muitos de vocês vão ter que sair de casa, vão ter que brigar com membros da família, não é? Porque os inimigos do homem estão dentro da própria casa, como ele disse isso. Não pense que eu vim trazer, né, paz, eu vim trazer espada, causar divisão. Então, tudo isso ele deixou claro para os seus seguidores, deixando claro que é uma vida, né, de sofrimento, é uma vida de renúncia, é uma vida que exige realmente uma decisão muito firme, sabendo que não vai ser fácil trilhar pelo caminho apertado, como ele diz, né? Caminho estreito, a porta apertada, mas é esse caminho, melhor dizendo, que leva à salvação. Então Jesus, em meio a esse contexto, ele diz, regozijai-vos, né? Alegrai-vos sempre, saltem de alegria. Jesus declara de forma semelhante, lá em João capítulo 15, versículo 11, ele diz, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A plenitude, então, da alegria é mencionada por João Batista, e ele a baseia na presença de Jesus, comparando com o noivo, e ele próprio como um amigo do noivo. Observe o que ele diz lá em João capítulo 3, versículo 29. Ele diz, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então, a alegria completa de João Batista baseia-se na presença de Jesus. Vocês não estão percebendo, então? A presença de Jesus em nossa vida, irmãos, é motivo de vivermos alegre, de regozijo, diariamente. Se você tem Jesus, como dizia o pastor Edivaldo, como dizia não, né? Como diz que ele está vivo, como diz o pastor Edivaldo, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada, né? O pastor Edivaldo diz isso aqui várias vezes. Então, irmãos, a essência da recompensa na qual nós confiamos para completar nossa alegria é a plenitude da presença de Jesus que nós sentimos no dia a dia. Alegramos-nos agora, não apenas porque aguardamos essa futura comunhão com Jesus ressurreto e vendo como Ele é, como a palavra de Deus diz, mas também porque Ele já está conosco por meio do Seu Santo Espírito que em nós habita. Por isso, embora não possamos ver Jesus agora, esperamos nele com grande alegria e Ele sustenta essa alegria com a Sua presença constante em nós. Ele diz, eu estarei com vocês até a consumação do século. E por último, para a gente finalizar, quarto motivo
porque devemos estar alegres, é que Jesus compra e provê a nossa alegria. Diante do mandamento de Jesus, regozije-se nesse dia e saltem, muitos se perguntam, como, pastor, obedeceremos a esse mandamento, vivendo nesse mundo de horror, cuja geração é má e perversa? A resposta está no fato de que nós somos encorajados pelo que Jesus fez por nós na cruz, tendo se oferecido como sacrifício vivo pelos nossos pecados, livrando-nos da culpa, que nos condenava a morrer sem salvação. Já pensou? Era isso que nos aguardava ao final desta vida. Morte eterna, viver a eternidade no inferno. A morte de Jesus na cruz perdoa a nossa incapacidade de nos alegrarmos nele como nós deveríamos. Na última ceia, como nós vimos aqui hoje, ele pegou o cálice de vinho e disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Foi para isso que ele veio, meus queridos. Filho do homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Portanto, nossa alegria está firmada nesse sólido fundamento. Jesus derramou seu sangue para que a nossa incapacidade de nos alegrarmos nele fosse perdoada. Também somos incentivados a obedecer a esse mandamento, porque ele prometeu interceder por nós de tal maneira que o amor do Pai pelo Filho fosse sentido em nosso coração. Ele orou assim, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. João capítulo 17, versículo 26, quando ele estava fazendo a sua oração sacerdotal. Meu querido, olha, reflita comigo cuidadosamente nisto. O amor do Pai pelo Filho não é um amor de misericórdia, de perdão. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não tinha pecado, não tinha defeito, ou seja, não tem defeito, não necessita de misericórdia. O amor do Pai, então, pelo Filho é um amor de infinita alegria, admiração e companheirismo. Jesus prometeu que esse amor estaria também em nós. Nós não estamos sozinhos na missão de nos alegrarmos em Jesus, meu querido. Ele próprio está empenhado em fazer essa alegria acontecer. Amém? Concluindo, então, é verdade que o desejo da felicidade pode ser direcionado, às vezes, de modo errado. Às vezes nós direcionamos a nossa felicidade ou buscamos felicidade em algo errado. Mas esse desejo ele não pode ser tão forte a ponto de nos levar a perder a vontade e a alegria de estar na presença e na comunhão com Deus, com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, em quem temos a redenção e felicidade plena. Portanto, jamais passe pela sua cabeça de que não tem motivo para alegrar-se quando lhe disserem, vamos à casa do Senhor? Então nós vimos hoje 4 bons motivos para vivermos alegres, principalmente na casa do Senhor. Só relembrando, primeiro, o reino de Deus chegou até nós, a nossa alegria não está na prosperidade, acima de tudo, mas na obediência e sofrimento. Terceiro, raiz da alegria do sofrimento está a grande recompensa, ou seja, na raiz da alegria do sofrimento está a nossa recompensa, que é Jesus, e Jesus compra e provê nossa alegria. Portanto, meu irmão e amigo, sinta-se encorajado, porque Deus o fez para alegrar-se nele. Não se conforme com nenhuma alegria menor do que essa. Concentre o seu olhar no tesouro satisfatório de Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós ali na cruz, sofrendo as piores dores, mas cumpriu o plano da redenção de Deus em nosso favor. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, pela Tua palavra que foi exposta, a qual nos ordena, Senhor, a vivermos alegre, vivermos regozijando, Pai, no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa alegria, Pai. Ele é a nossa força. Pai querido, por meio da Tua morte ali na cruz, Teu Filho amado ali, Pai, entregou-se por amor de nós, para a nossa redenção e para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, Pai.
por não sentirmos essa alegria nele, Pai. Pai querido, ajuda cada um dos teus servos, teus filhos, Pai, a sentir essa alegria, a viver contente em servir ao Senhor, Pai. Que eles a cada dia aumentem a sua fé e jamais queiram se afastar de Ti, Pai. Porque longe de Ti, Pai, não há felicidade plena, não há alegria, Pai. Há sofrimento, Pai, e certamente condenação. Pai querido, tem misericórdia e compaixão daqueles Teus servos que estão enfermos, Pai. Ajuda-os, cura-os, Pai, que em breve eles estejam aqui na Tua casa, Pai. Alegres também, saltitando de alegria, em comunhão com os Teus servos que aqui estão. Pai querido, nos ajuda a ser resilientes, Pai, diante dos sofrimentos e a não desistir da caminhada contigo. É em nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Então, meu querido, obrigado pela paciência. Que Deus, então, nos ajude a prosseguir nessa caminhada e que, da agora para frente, nós teremos os cultos semanais. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. No próximo domingo já faremos a escola bíblica, tá bom? 8h30 da manhã. E também o culto das 19 horas, que agora se encerra. Bom, você pode convidar pessoas para vir aqui, logicamente, né? A gente vai continuar tendo os devidos cuidados, né? Não deixe de usar sua máscara, e esse cuidado continua também, né? No seu bairro, na sua profissão, no seu trabalho, enfim, devemos continuar ainda tendo esse cuidado, porque o vírus não foi embora ainda e não sabemos quando irá, só Deus sabe.